Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo deste domingo nós vamos falar sobre o mau desempenho do volante Falcão e sobre como ele pode ser consequência de falhas que não são somente do próprio jogador. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre o tema do vídeo de hoje. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal, porque o volante Falcão, contratado pelo Atlético Paranaense do CRB no início da atual temporada, talvez seja o jogador mais questionado pelos torcedores rubro-negros nas redes sociais, e eu gostaria de trazer um pouquinho de luz a esse assunto e tentar entender os motivos pelos quais o Falcão, que foi destaque do CRB na última edição do Campeonato Brasileiro da Série B em 2024, não consegue render nada minimamente elogiável com a camisa do Atlético. E antes da gente começar, eu acho importante destacar que sim, o Falcão foi um dos destaques do CRB na Série B do Campeonato Brasileiro, foi o vice-líder da competição em desarmes em números absolutos e é um jogador com essa característica, um jogador de base de meio de campo, um destruidor, um jogador de enfrentamento físico, de marcação, cuja tarefa no gramado usualmente é recuperar a bola e entregá-la rapidamente aos seus companheiros mais talentosos, que aí sim vão fazê-la chegar à frente. O Falcão não é um jogador nem de muitos contatos com a bola, tem um número comum nesse sentido, também não é um jogador de inúmeros passes decisivos ou de inúmeras assistências, é um jogador que na sua melhor versão ainda assim faz o simples com a bola por uma questão de característica. Porque sim, gente, é um jogador tecnicamente limitado, e tecnicamente limitado não significa necessariamente inútil em todos os contextos, porque sendo tecnicamente limitado, ele foi destaque ano passado num campeonato que o Atlético vai disputar este ano, lamentavelmente, que é a Série B. E por que é que isso acontece? Quais são as justificativas que eu vejo para esse desempenho do Falcão não empolgar em um primeiro momento ou ele não conseguir arrancar elogios dos torcedores, mesmo na parte defensiva, que é onde ele deveria se destacar? A primeira questão é que o Falcão chegou ao Atlético em 5 ou 6 de janeiro desse ano, ou seja, ele mal participou de uma pré-temporada para entender o modelo de jogo do Maurício Barbieri. O Atlético jogou de quarta e domingo a maior parte do tempo, então pouco espaço para ele poder se entrosar nos treinamentos com os companheiros, seja em termos técnicos, em termos pessoais, e também pouco tempo para que ele pudesse ter um entendimento mais completo daquilo que a comissão técnica espera dele. E principalmente, gente, o posicionamento do Falcão foi um grande problema nas primeiras partidas quando ele foi escalado, assim como o Filipinho, como segundo volante, porque o Maurício Barbieri tem no Raul, que inclusive tem uma temporada bem questionável até esse momento, um jogador que é titular indiscutível, um homem de confiança e um jogador que a comissão técnica entende como indispensável para o funcionamento da saída de bola. Então o Filipinho, fazendo um parênteses para daqui a pouquinho voltar a falar do Falcão, sofreu do mesmo problema. Como segundo homem no início da temporada, ele foi muito, muito mal, até que em algum momento ali, entre a metade e o final da primeira fase do Campeonato Paranaense, o Filipinho começou a se encontrar, começou a encontrar soluções para, mesmo nesse cenário onde ele não está no seu posicionamento natural, na sua característica natural, ele consiga jogar e ser um jogador útil dentro de campo, né? O Filipinho não é um grande passador, mas ele encontrou na condução de bola, que é algo que ele é sim capaz de fazer, uma forma de conseguir desempenhar bem uma função que não é a dele. O Falcão, por outro lado, não tem essa mesma facilidade. O Falcão é um jogador de jogo simples, tecnicamente ele é mais limitado do que o Filipinho, e por isso não conseguiu se adaptar a essa função de segundo homem de meio de campo. Agora, isso, gente, não é culpa do jogador. O Falcão não foi contratado pelo Atlético como segundo homem de meio de campo, foi contratado como jogador de base de meio de campo, como cabeça de área, como um primeiro volante marcador. E aí, se o Maurício Barbieri insiste em utilizar o Falcão numa posição onde ele não funciona, ele pode acabar expondo um jogador que é pouco conhecido às críticas, à ira, à frustração dos torcedores, que foi justamente o que aconteceu, porque o Falcão não tá nem há 3 meses no Atlético direito, nem há 3 meses no Atlético, nem chegou a completar de fato 3 meses, e muitos torcedores realmente já querem ver ele embora, acreditam que ele não tem utilidade nenhuma em cenário nenhum e que ele foi dinheiro jogado fora. Agora, eu vejo a coisa de uma forma um pouquinho diferente. Por quê? Porque o Falcão, apesar de limitado, ele pode sim ser um jogador importante desde que seja colocado para exercer a função que é a dele, que é ser um volante marcador,
que vai recuperar a bola, vai fechar os espaços, vai fazer as coberturas para impedir ou para tornar mais forte o sistema defensivo do Atlético. Isso não significa, gente, que eles tenha que ser titular, porque o elenco do Atlético hoje tem mais de 30 jogadores e, como vocês bem sabem, a regra só permite que 11 joguem de cada vez. Agora, o Falcão, ele pode ser útil sim em cenários específicos, ele pode ser um reserva, né, que vai jogar quando o Raul, quando o Filipinho estiver suspenso, mas principalmente o Raul, porque na base do meio de campo é o melhor lugar para o Falcão. E pode ser um jogador para cenários específicos. O Atlético não vai jogar sempre com a bola nos pés, por mais que a torcida queira isso, mas dentro do próprio jogo, dentro do mesmo jogo, os cenários vão se transformando. Um grande exemplo disso é a estreia do Atlético na Série B do Campeonato Brasileiro, que foi marcada por dia 4 de abril, se não me engano, uma sexta-feira, contra o Paysandu, lá em Belém do Pará, onde o Atlético, apesar de ser mais time que o Paysandu, e eu digo isso com todo respeito ao pessoal do Paysandu que eventualmente veja esse vídeo, não vai ficar com a bola o tempo todo. O Atlético é sim mais time, eu entendo que deveria propor o jogo na maior parte do tempo. Agora, imaginem vocês o seguinte cenário, o Atlético chegando aos 70, 75 minutos de partida, em vantagem no placar, de 1-0, de 2-1, por exemplo, e o Paysandu sempre vai, nesse cenário, sempre vai forçar uma saída, sempre vai forçar um abafa, e nesse momento o Maurício Barbieri poderia se valer de uma dupla de volantes, por exemplo, formada por Falcão e Filipinho na base do meio de campo, para fechar aqueles espaços, para proteger o seu sistema defensivo e para permitir que jogadores de lado, como o Isaac, o Leozinho, o Velasco, o Luiz Fernando, quem quer que você queira utilizar aí nesse nosso exemplo, desculpem, possam atacar em velocidade pelos lados para abastecer um meio-campista, um atacante, um centroavante, enfim, quem é que você entenda que deva estar lá na frente. Então, gente, os cenários são sempre variáveis e por mais que uma equipe seja tecnicamente dominante em relação aos seus rivais, que é um cenário que o Atlético vai enfrentar em 99% dos casos na Série B do Campeonato Brasileiro, não significa que um jogador como o Falcão não possa ser útil, pelo menos em momentos específicos. E eu não acho que o torcedor, entendendo todas essas circunstâncias que eu tô narrando, deveria cair tão pesado nas costas de um jogador que acabou de chegar e que vem de uma boa temporada. O Falcão pode não ser um jogador de grife, pode não ser um jogador de encher os olhos da torcida, mas ele foi contratado com base naquilo que vinha acontecendo, que é o que no Atlético não fez uma série de outros casos e que inclusive deram errado nos últimos anos. Então vamos ter um pouquinho de paciência, vamos entender que o papel do Falcão nesse elenco não é brilhar, não é ser o craque, muito pelo contrário, o papel do Falcão nesse elenco é trabalhar para que os outros mais talentosos do que ele possam brilhar, e ele sim pode ser um jogador útil na Série B do Campeonato Brasileiro em 2025. E aí sobre 2026, aí vai depender muito daquilo que ele consiga ou não entregar daqui até o final da temporada. Agora, se ele conseguir ser um bom volante de destruição, um bom marcador, um bom recuperador de bolas, eu não vejo por que ele não possa ser uma segunda, uma terceira opção de elenco, inclusive em 2026. Agora, para isso, a gente precisa acalmar um pouquinho os ânimos, entender o que se espera dele e entender também que muito do que aconteceu até agora não é responsabilidade exclusiva do Falcão, que tem uma participação determinante da comissão técnica nesse desconforto e nesse baixo rendimento que ele apresentou em campo até agora, e eu não sou da turma que está pedindo a demissão do Maurício Barbieri, como quem me acompanha aqui sabe, mas isso não significa que ele não tenha cometido erros e que ele não tenha exposto, alguns jogadores às críticas da torcida, dentre eles o Falcão. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, deixem aí nos comentários, como sempre digo aqui, eu leio todos, o que vocês acham o que vocês acharam da contratação do Falcão na época, o que vocês têm achado do desempenho dele, o que vocês acham que ele pode ou não entregar no elenco do Atlético na atual temporada, deixem aí nos comentários. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você se inscreva no canal Palavra do Atleticano, deixe o seu like, compartilhe o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima!